Olá, tudo bem? Eu sou o Reverendo Paulo e é muito bom estar aqui com você de novo para mais um papo sobre o Evangelho Socialista. Eu tenho usado esse tema, né? Essa chamada Bolsonaro vai para o inferno, já teve parte um, parte 2, agora vai ser a parte 3. Mas antes de falar como é que ele vai para o inferno, quero te pedir um favor, né? Inscreva-se aqui no canal, curta o vídeo, faça o seu comentário e compartilhe com os amigos. É muito importante esta a sua ação. Essa pequena ação sua ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas, né? Vídeos, canais propagando ódio, racismo, intolerância, todos esses têm, assim, muitos deles, não todos, mas muitos deles têm milhares, centenas de milhares de seguidores. Seus vídeos também têm muitas curtidas, são muitos vistos. Então, a mensagem de ódio é muito propagada. Precisamos propagar uma outra mensagem. Propagar uma mensagem de que o evangelho não é isso. O evangelho não é ódio, o evangelho não é racismo, não é intolerância, não é homofobia, não é genocida, enfim, o evangelho não é nada disso, né? E por isso esse título provocador, Bolsonaro vai para o inferno, afinal de contas, quem é o símbolo máximo hoje de tudo isso? Da intolerância, do racismo, do preconceito, do ódio, da homofobia, enfim, de todas essas coisas horrorosas, senão esse excrementíssimo despresidente que está ali sentado no cargo mais importante do Brasil. É uma loucura total. Parece que nós estamos vivendo de fato o apocalipse. É, Isso nos deixa muitas vezes, me deixa pelo menos, muitas vezes assim, deprimido, né? Mas não só isso. Outras coisas me deixam bastante deprimido. Mas para passar isso e para ver que o Evangelho tem outra proposta, que o Evangelho pode nos trazer esperança, eu tenho que te deprimir mais um pouquinho. Você vai entender até o final. Pode ficar tranquilo que até o final você vai entender. E eu creio que você vai ter muito mais esperança no mundo se você olhar pelas lentes do Evangelho, aliás, pelo Evangelho, pelas Escrituras, pelas lentes de Jesus, né? Só deixa eu desligar aqui, porque eu gravo os meus vídeos no celular e às vezes ele começa a tocar e dá algum problema. Bom, primeiro eu tenho que te dar algumas informações. Durante essa pandemia, os bilionários ficaram ainda mais bilionários. Como é que isso pode acontecer? Você vê, por exemplo, imóveis de alto luxo aumentando sua venda, enquanto o povo passa fome. Para explicar isso, eu vou ler um trecho do Evangelho, né, que é uma passagem que eu já falei aqui em Bolsonaro compara Lula e o PT a Jesus, que é a da multiplicação dos pães. Mas existe também o seu reverso, né? Existe o seu reverso. Vamos fazer rapidamente aqui a leitura. Dessa vez, né? Porque essa passagem da multiplicação dos pães, ela ocorre em várias partes, né, do Novo Testamento. Ela ocorre em Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao 21, Marcos, do 6, capítulo 6, do versículos 31 a 44, Lucas 9, do 10 ao 17, e João, dos 6, 5 a 15. Dessa vez eu vou ler para vocês o que está em João. Ora, tendo levantado os olhos, Jesus viu uma grande multidão que acorria a ele. Ele disse a Filipe: Onde compraremos pães para que tenham o que comer? Falando assim, ele punha-o à prova, pois bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pedacinho. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, lhe disse: Há um rapaz que possui 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei-os sentar. Havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, portanto, eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o distribuiu aos convivas. Fez o mesmo com os peixes. Deu-lhes quanto desejavam. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, de modo que nada se perca. E eles recolheram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. À vista do sinal que ele acabava de realizar, esses homens disseram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve ir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam pegá-lo para fazê-lo rei, retirou-se de novo, sozinho para a montanha. Eu acho que eu li um versículo a mais do que o necessário, mas o que nós vemos aqui, e eu enfatizei bastante no vídeo anterior, se você quiser ver, né, dá uma olhadinha, ele está aqui, se eu não me engano, né, está aqui o link. Veja aí, o Bolsonaro compara Lula e o PT a Jesus, que foi essa ênfase na partilha, mas eu gostaria de dar uma outra ênfase hoje para vocês. Voltando à questão dos bilionários, só para vocês terem um exemplo, um dos, aliás, talvez, ou se eu não me engano, o maior bilionário do mundo, Jeff Bezos, que é o dono, entre outras empresas, mas a sua maior empresa é a Amazon, né? Que tem desde a questão do e-commerce até a parte de cloud, né? A gente até pode falar sobre isso um dia, né? Cloud computing. Também sou profissional de tecnologia, posso explicar um pouco sobre isso e o quanto, inclusive, isso está deixando o Brasil em grande risco de soberania de dados, mas não é sobre isso que eu quero falar hoje. Como é que pode, né? Em 2020, Jeff Bezos teve a sua fortuna pessoal acrescida de mais 79 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Eu não estou falando em milhões, são bilhões de dólares. Ah, mas é porque a Amazon vendeu muito, as suas empresas tiveram muito lucro. Tudo bem, de fato. A Amazon, né, a principal empresa, a maior empresa do Jeff Bezos, vendeu muito mais, teve um lucro de 29 bilhões de dólares. Veja bem, Jeff Bezos teve a sua fortuna pessoal aumentada em 79 bilhões de dólares, mas a sua principal empresa teve lucro de 29 bilhões de dólares. Mesmo que ele fosse dono de 100% da Amazon e pegasse esses 29 bilhões e colocasse sacasse tudo isso para sua fortuna pessoal, ainda assim não seriam 79 bilhões de dólares. Seriam 29. Mas ele não tem 100% das ações e nem poderia sacar tudo isso. O que acontece então? Ele tem 11% das ações da Amazon, mais ou menos. O que daria aí algo em torno aí de... ele poderia sacar, se fosse sacar 8 bilhões de dólares, a grosso modo. Mas como é que a fortuna pessoal dele foi acrescida em 79 bilhões de dólares? Simples. Chama-se mercado de capitais. O mercado de capitais multiplicou o dinheiro em cima de uma expectativa. Lembra quando eu falei para vocês sobre o Bitcoin? O quanto isso é idolatria, o quanto isso não vale nada? Também vou colocar aqui então, né, o link para você ver, se você ainda não viu. Mas isso tudo é idolatria. Então, os mercados de capitais, eles multiplicam os capitais. Da mesma forma que Jesus multiplicou os pães. Só que tem uma grande diferença aí. Jesus multiplica os pães e todos podem se fartar. Para todos. Na empatia, na produção. Na produção do quê? Do que é verdadeiro. Tá? Pão, o peixe, a água, o leite, o queijo, as roupas, tudo isso é realmente bem, tudo isso é realmente recurso. Na multiplicação dos recursos, dá para todos. Nós desenvolvemos uma sociedade, nós desenvolvemos meios de produção
que seja suficiente para todos. Só que no mercado de capitais acontece o contrário. Quanto mais o capital se multiplica, menos tem para todos. Quanto mais o capital se multiplica, mais as pessoas são excluídas. É o que acontece. E o capital vai se multiplicando até que, como isso é falso, como isso é uma idolatria, explico também, olha, volta lá, assiste o do Bitcoin, ele entra em colapso. Como sempre entra. O capitalismo sempre entra em colapso. E sabe o que acontece quando isto ocorre? Quando o capitalismo entra em colapso, os sistemas capitalistas entram em colapso, os pobres são sacrificados no altar do capital. Sempre os pobres são sacrificados no altar do capital. É o que nós vimos acontecendo nesses tempos todos. Então, a economia capitalista neoliberal entra em crise, o povo perde direitos trabalhistas, o povo perde previdência social. Enquanto, logo no início da pandemia, pela previsão, ainda não havia ocorrido, de problemas no sistema financeiro, o que é que acontece? Paulo Guedes joga 1,2 trilhões para os bancos e acha que é muito pagar R$ 600 de auxílio emergencial para as pessoas poderem comer. E esse dinheiro todo que foi jogado para os bancos não rendeu absolutamente nada em matéria de recursos reais. E é por isso que eu digo, Bolsonaro vai para o inferno, Paulo Guedes vai para o inferno, Jeff Bezos vai para o inferno, essa turma toda vai para o inferno. Vai para o inferno porque não são capazes de ser empáticos. E não é que vão para o inferno, já estão no inferno. Faça o seu comentário, que eu prometo que eu vou fazer um vídeo, ou talvez seja melhor fazer uma live a esse respeito, mas para isso eu preciso, que mais pessoas se inscrevam no canal, vocês compartilhem, vamos chegar aí a 1000 inscritos o mais rapidamente, para que a gente possa fazer essas discussões com o maior número de pessoas, e assim podemos esclarecer, podemos dar uma mensagem diferente. Agora, quando o recurso verdadeiro é partilhado, como Jesus fez com os pães, e como nós podemos fazer. Sabe o que acontece? Acontece como aconteceu na parábola do semeador. No finalzinho, cada semente que cai em terra boa produz 100 vezes mais. Isso não precisa ser somente a mensagem do Evangelho. Sim, a mensagem do Evangelho para a prática. Para a agricultura familiar, aquela que vai produzir alimento para todos. E não para a agroindústria, que produz commodities, que produz papel, que se multiplicam na bolsa e gera fome do outro lado. Bom, por enquanto é isso. Peço novamente, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Um grande abraço, Deus os abençoe e até o próximo Evangelho Socialista.